Muito obrigado, meu querido amigo, senador, meu querido irmão veneziano Vital do Rego. Quero saudar aqui as senadoras, senadores presentes, funcionários dessa casa, assessores, visitantes aqui do plenário do Senado Federal e as brasileiras e brasileiros que nos acompanham. A revista Veja, senhor presidente, acabou de publicar nesses últimos dias uma matéria onde destaca mais um fenômeno, atenção, produzido pelo governo do PT. Claro que não é o primeiro e, pelo que a gente sabe, não será o último. Infelizmente, é mais um dentre muitos. Trata-se da construtora chamada Ótima, lá do Piauí, um nome muito criativo e pertinente, com um fenômeno empresarial que inveja o Brasil e o mundo. Ela foi recentemente criada, essa empresa Ótima, em 2022, com o objetivo de realizar obras de engenharia de manutenção, conservação e reparação de estradas. Por falar em reparação, repare. Em menos de 2 anos de funcionamento, ela já foi contemplada. Se você tiver em pé, sente-se com a informação que eu vou passar agora. 8,9 B de bola e de índio, bilhões de reais em contratos firmados com a Superintendência Regional do DENIT para a manutenção das rodovias BR-343, BR-226, apenas nos trechos que cortam o estado do Piauí. Para termos uma ideia do tamanho desse fenômeno, as empresas concorrentes nesse mesmo setor de atividade tiveram o seguinte resultado nesse mesmo período. LCM Construção e Comércio recebeu 256 milhões de reais do governo do PT. A construtora F. Gomes foi contemplada com 204 milhões de reais e, finalmente, a empresa Lucena Infraestrutura com 185 milhões de reais nesse governo. Nós estamos preparando um requerimento, dando entrada daqui a pouco, em instantes, de informações ao Ministério do Transportes e também entrando com a representação junto ao TCU pedindo imediata investigação. Afinal de contas, a Ótima sozinha recebeu um volume 13 vezes maior que todas as concorrentes juntas. Uma das hipóteses mais prováveis para a explicação do tamanho fenômeno e é isso que a gente quer investigar, o eventual direcionamento de emendas parlamentares. Uma das votações mais indecentes de todos os tempos aconteceu aqui, nesse mesmo plenário, com a aprovação por apenas 6 votos do PLP 175 de 2024, que pretendia regulamentar aquilo que é o maior desvio de função do parlamento, a vergonhosa indústria das emendas, um vergonhoso balcão de negócios, muitas vezes, tem exceções que a gente precisa valorizar, mas muitas vezes serve como balcão de negócios em nosso país para se perpetuar no poder. Essa é uma legítima votação por interesse próprio, nós votamos por interesse próprio. Nenhum interesse coletivo, no meu modo de entender, respeito quem pensa diferente, na melhoria de qualidade da vida do povo, ressalvando exceções. Muitos pretendem, com isso, construir uma verdadeira dinastia política, com reeleição perene através do uso dessas emendas. O Congresso Nacional existe uma democracia com 2 prerrogativas constitucionais, nós, aqui, parlamentares, deputados e senadores, que deveria ser fiscalizar o poder executivo e legislar em sintonia com a vontade da maioria da população. Hoje está tudo o inverso, né? Você vê o Supremo Tribunal Federal legislando aqui, mais do que nós, interferindo, o Senado calado e feliz com esse aumento substancial das emendas parlamentares que eu vou mostrar aqui. Não é papel de nenhum deputado ou senador cuidar, não deveria ser
de orçamento. Isso é uma prerrogativa dos governos, do Executivo. Há cerca de 15 anos, existiam apenas as emendas individuais e não chegavam a 1 bilhão de reais. Olha só como a coisa foi escalando. De lá para cá, houve uma degradação com a instituição do escandaloso orçamento secreto, uma aberração. Depois da aprovação desse PLP, os valores das emendas chegarão, sabe a quanto? 50 bi, B de bola e de índio. Passou de 1 bi, quando foi instituído, para 50 bilhões do dinheiro seu, que paga imposto no Brasil. E isso num dos piores momentos da história, com um governo notadamente perdulário, que arrecada muito, cada vez mais, através de uma das maiores cargas tributárias do mundo e gasta irresponsavelmente. A inflação só não disparou por causa do controle forçado do Banco Central, que é obrigado a manter em níveis elevados as taxas de juros da nossa economia. Não vou nem falar aqui do Janja Palusa, do novo avião do presidente Lula, dessas coisas que essa turma, eu não sei em que mundo vive. O Brasil precisando de cortes urgentes, de fazer o dever de casa, porque essa conta a gente sabe quem vai pagar, é o povo. Depois de muita pressão, em entrevista recente, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, garantiu que finalmente apresentará nos próximos dias o tão esperado pacote de corte de gasto do governo e que espera obter uma economia de 70 bi nos próximos anos. Há muita especulação, mas certamente o governo será obrigado, infelizmente, a mexer, sabe onde? Onde não deveria mexer, na educação e na saúde. Além disso, outra das possibilidades é a colocação de uma trava, olha só que absurdo, no aumento real do salário mínimo, afetando injustamente milhões de trabalhadores brasileiros. Enquanto isso, a maioria governista do Congresso Nacional vai totalmente na contramão, se lambuzando com a farra de emendas parlamentares sem transparência. E agora, com a votação que nós fizemos aqui há poucos dias atrás, sem rastreabilidade, especialmente as emendas de comissões. O ideal é acabar com todas as emendas, isso é o ideal. Mas enquanto isso não acontece, eu particularmente tenho feito desde o início do mandato, utilizo exclusivamente as emendas individuais e de bancada, que são as estritamente constitucionais, com o maior nível de transparência. Sabe o que é que eu faço? Cada centavo eu fiz uma parceria inédita, pioneira, nosso gabinete, nosso mandato, com o Ministério Público Estadual, o Ministério Público Federal, e envio cada destinação para uma cópia para essas instituições. E também envio para todos os municípios. Todos os municípios do estado do Ceará receberam, mais de uma vez, emendas do nosso gabinete. Independente se é do PT, do PL, do PDT, do Podemos, não importa. Não importa. A população não tem culpa com briga por política. E o nosso objetivo é manter essa forma republicana, já que ainda temos emendas parlamentares. Então, senhor presidente, eu estou entrando com a medida legislativa no sentido de que a gente possa deixar um legado para os nossos filhos e netos, né? Um orçamento amarrado. Você não vê no Brasil o que acontece, no mundo o que acontece no Brasil, um exagero, um avanço do parlamento sobre o orçamento, e a gente percebe aí cada vez mais escândalos. Chegaram até a bloquear por cerca de 200 indícios de irregularidades, né? O governo espertamente segurou. Eu quero entender que o ministro Flávio Dino, o que é que ele vai fazer com a decisão que nós tivemos aqui, que não tem rastreabilidade e nem transparência. E saber quem é que opera os bilhões de reais aqui no Congresso Nacional. Que a verdade, a justiça e o bom senso reinem em nossa nação. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado. Obrigado, senador Eduardo Girão, pela presença em nossa tribuna. Como próxima
inscritas, senadora Tereza Leitão. Seguida, senador Márcio Bittar e logo após, senador Lucas Barreto.